Pessoal, vamos fazer então esse segundo exercício da dinâmica número 3, esse que trata da empresa Pneu Grande, tá? Fabricante de pneus, que está atualmente vendendo seu único modelo de pneu que fabrica por R$ 50 a unidade. Então a primeira informação que nós temos é com relação ao preço de venda, né? Que é de R$ 50. Só para recapitular, esse tipo de exercício a gente sempre vai comparar um plano atual versus um plano proposto, né, de acordo com uma nova política de concessão de crédito para saber se é ou não viável alterar o tipo de política utilizada, tá ok? Bom, continuando então. As vendas todas a prazo, então até coloquei a observação, ó, vendas 100% a prazo, as vendas foram de 100 mil unidades mais recente. Então, no plano atual, podemos considerar esse volume de vendas. Bom, o custo variável é de 30. Então, se nós temos um preço de venda de 50 e um custo variável de 30, isso nos representa então um lucro marginal, uma margem unitária de R$ 20, né? Um lucro unitário de 20. Bom, o custo fixo é de 200 mil. Então, vamos preencher essa informação dos 200 mil, que são válidos para ambos os planos. A empresa está pretendendo flexibilizar os padrões de crédito e espera-se que essa medida acarrete um acréscimo de 10% nas vendas para 110 mil unidades. Então, 100 mil com os 10% de aumento iria para 110 mil unidades. Um aumento no período médio de cobrança do seu nível atual de 45 dias para 60 dias. Em outras palavras, de 1 mês e meio, né, para 2 meses para receber. E, consequentemente, um aumento no nível atual dos devedores incobráveis, que passaria de 2%, atuais 2%, para 3% sobre a venda. Então, teria um aumento de 2% para 3%. Por falta de capital de giro, a empresa desconta todas as duplicatas para antecipar os recebíveis. Então, se 100% das vendas são a prazo e a empresa desconta todas as duplicatas, então vamos tratar todas as vendas como descontadas, né? Duplicatas descontadas. Bom, a taxa de juros simples que os bancos cobram para descontar as duplicatas da empresa é de 5%, nesse caso para ambos os cenários também. Vamos ao exercício então? Bom, primeiro, a gente vai identificar a questão de quanto que ocorreu de fato no aumento nas vendas, né? Passando de 100 mil unidades para 110 mil unidades, tivemos, portanto, um aumento de 10 mil unidades vendidas, que multiplicado pelo nosso lucro marginal, pela nossa margem unitária, né, 10 mil unidades vezes os R$ 20 de lucro marginal, isso nos daria um aumento nas vendas de R$ 200 mil, ok? Então as vendas aumentariam em 200 mil. Mas agora a gente vai ver a contrapartida, ou seja, se de um lado as vendas aumentam, no outro lado os custos, né, as despesas na verdade, elas também vão aumentar. Despesas referentes aos descontos de duplicatas e também referentes aos devedores duvidosos, incobráveis, a inadimplência da empresa. Mas vamos por partes. Primeiro, então já calculamos o quanto de aumentou nas vendas e agora vamos ver quanto que houve de incremento nos custos com desconto de duplicatas. Vamos entender aqui no plano atual qual que seria a conta que nós faríamos. Bom, nós temos lá as 100 mil unidades vendidas no plano atual, que estão aqui, né, ó, multiplicado pelo nosso preço de venda, que foi de R$ 50, correto? Tudo isso multiplicado por 1 mês e meio, que é o prazo médio que eu vou receber dos meus clientes decorrente dessa venda a prazo. Tudo isso multiplicado pela taxa de juros para descontar duplicatas que o banco cobra, que é de 5%. Então, fazendo essa conta, 100 mil unidades vezes R$ 50 de preço de venda, vezes 1 mês e meio, vezes 5% da taxa de juros, chegamos num total de 375 mil no plano atual. Vamos comparar isso agora com o plano proposto, onde nós temos agora 110 mil unidades vendidas, né, ó, multiplicadas pelo preço de venda, pelos mesmos R$ 50. Tudo isso vezes 2 meses, que é um prazo médio que a gente vai receber essas nossas vendas que são a prazo.
E tudo isso vezes os 5% também da taxa de juros para descontar duplicatas aí, né? Que é válido para ambos os cenários. Fazendo toda essa conta, então chegamos em 550 mil. Então partimos de 375 para 550 mil. Houve, portanto, um aumento, um acréscimo nos custos com desconto duplicatas de 175 mil reais. Terceiro ponto de análise que nós vamos fazer agora é com relação ao custo dos devedores incobráveis, duvidosos ou inadimplência, entenda como for. Plano atual, então nós temos lá a quantidade vendida de 100 mil unidades, que multiplicado ao nosso preço de venda de R$ 50 a unidade, né? Tudo isso vezes os 2% de taxa de inadimplência que a empresa consideraria aí, né, como uma perda provável, chegaríamos num valor de R$ 100 mil para o plano atual. Ao compararmos esse número com o plano proposto, pegaríamos lá 110 mil unidades vendidas, multiplicaríamos isso pelo nosso preço de venda, no caso R$ 50, e vezes os 3%, que seria a nova taxa de devedores incobráveis, a nova taxa de inadimplência, né, que a empresa consideraria que haveria aí um aumento de 1 ponto percentual aí na questão da inadimplência, passando, portanto, a 165 mil fazendo essa conta. Quantidade vendida vezes preço de venda vezes os 3% dos incobráveis. Então, partimos de 100 mil para 165, houve, portanto, um acréscimo, um aumento no custo dos devedores incobráveis de R$ 65 mil, ok? Então, vamos ver o resumo da ópera, como que ficaria. De um lado, tivemos aumentos nas vendas, 200 mil, ok? Mas, de outro lado, nós tivemos aumentos nos custos, cuja somatória dos aumentos, né, representa aí R$ 240 mil. Então, se por um lado as vendas aumentaram em 200, por outro, os custos aumentariam em 240, gerando, portanto, uma contribuição negativa, contribuição líquida negativa de R$ 40 mil. Nesse caso, portanto, a empresa não deve flexibilizar as normas para concessão de crédito. Rapidamente, deixa eu só mostrar aquela outra forma, caso o aluno prefira, né? Caso o aluno tenha mais, digamos assim, mais familiaridade com relação à estrutura da demonstração de resultados do exercício, né? Já que vocês já tiveram aquela matéria de contabilidade geral. Então vamos ver como que ficaria isso numa DRE. Bom, valor da receita, o cálculo da receita, eu pegaria a quantidade vezes preço de venda. Então eu teria 5 milhões para o plano atual versus 5 milhões e 500 para o plano proposto. E aqui eu vou calcular a diferença, a variação de um para o outro, né? 500 para 5 milhões para 5 milhões e 500, diferença de 500. Custos variáveis, vou fazer o mesmo raciocínio, vou pegar a quantidade vendida multiplicada pelo custo variável unitário. Para o plano atual eu chegaria em 3 milhões e no proposto eu chegaria, 110 mil vezes os 30 reais, chegaria em 3 milhões e 300 mil, uma variação de 300 mil. Um menos outro, né? Receita menos custos variáveis, nos dá os lucros marginais aí, ó, cuja diferença de um para o outro, 200 mil. Vamos entender que esses 200 mil é a mesma coisa que nós tínhamos feito aqui, ó. Chegamos no mesmo resultado, não é? Bom, aí nós temos também que considerar aí os custos fixos, no caso 200 mil para ambos os cenários. E agora vamos calcular os custos com descontos de duplicatas, mesmo raciocínio, né? A gente vai pegar a quantidade vendida vezes o preço de venda, multiplicar por 1 mês e meio, que é o prazo médio que eu vou receber essas minhas vendas a prazo, tudo isso multiplicado pela taxa de juros para descontar as duplicatas que o banco nos cobra, que é de 5%. Fazendo essa conta, 375 mil no plano atual. No proposto, fazendo todo esse mesmo cálculo, né? R$ 50 de preço de venda, multiplicado pela quantidade de 110 mil, vezes os 2 meses, que seria o prazo médio para receber essas vendas a prazo, vezes 5%, fazendo essa conta, chegaríamos em 550 mil, cuja diferença de um para o outro, né, seria de 175 mil. Vamos só recapitular, batendo com aqueles 175 mil que havíamos considerado anteriormente.
E custo com inadimplência, com os devedores incobráveis, qual que é o raciocínio, qual que é a conta a ser feita? Vamos pegar a quantidade vendida vezes o preço de venda e aplicar o percentual de 2%, que é o que a empresa considera como perda com inadimplência aí, né? E no caso do plano proposto, pegaríamos os R$ 50, multiplicaríamos pelas 110 mil unidades vezes os 3%. Variação de um para o outro, quanto que daria? R$ 65.000, os mesmos que nós chegamos até aqui. Então, se agora a gente pegar, vamos lá, só para recapitular, né, no plano atual, 5 milhões menos 3, chegamos num lucro marginal de 2. Menos custos fixos, menos desconto de duplicatas, menos devedores incobráveis, chegamos num resultado de 1.325.000 no plano atual. E no proposto, pegando 5 milhões e meio menos os 3.300, tínhamos chegado em 2.200. Menos custos fixos, menos custos com desconto de duplicata, menos custos com devedores incobráveis, chegaríamos aí em 1.285.000, cuja variação de um período, ou melhor, de um plano para o outro, seria uma variação também negativa dos mesmos 40.000. Aqui fica representado, portanto, na estrutura de uma demonstração de resultados de exercícios que vocês já conhecem. Para a prova, né, fica a critério do aluno qual é o formato que ele pretende utilizar, ou assim, ou assim. Ou se preferir também os dois para tirar a prova, para ter a certeza de que fez certo. Tá ok? Então é isso. Bons estudos!